Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano e hoje estou aqui para falar para vocês um pouco sobre holding familiar. Me deram essa missão de, em alguns minutos, explicar sobre holding familiar, quais são os benefícios, quais são as vantagens de se constituir uma holding familiar ou uma holding patrimonial. Às vezes, dependendo da região, também uma holding rural. Pois bem, ao invés de explicar de uma forma muito pragmática, holding é bom por isso ou por aquilo, eu vou contar uma história para vocês, de um fato, né? Uma situação que realmente aconteceu. E durante essa história vou explicando um pouquinho os conceitos e os porquês de uma holding familiar. Então vamos lá. Qual é a história? Qual é a situação que aconteceu? Certa vez aqui, eu vou chamar de seu José e Dona Maria. Seu José e Dona Maria vieram até o meu escritório para saber sobre holding familiar. O filho mais velho veio, né, trouxe eles para saber sobre o holding familiar. Eles tinham um certo patrimônio. Seu José e Dona Maria, inclusive, já com 4 filhos. Seu José, que estava na época ali com 60 anos, a Dona Maria com 62 anos, já com 4 filhos. O mais velho ali na casa dos quase 40 anos de idade, e o mais novo, né, o temporão lá, meio descabeçado, meio ainda um jovem adulto, um jovem adolescente, estava no meio termo, né? Então, eles contaram, né, um pouco da história da família, né, como constituíram, vários anos morando, casados, né, juntos, conquistando os patrimônios, e aí passaram, né, ligeiramente qual era o patrimônio que eles tinham. Para efeitos aqui de exemplo, eu vou usar um número redondo. Eles tinham lá um patrimônio de 10 milhões, imóveis, um sítio, casa na praia, apartamento, e tinham também um comércio ainda, né, um comércio lá com 18, 20 funcionários mais ou menos. Bem, contaram lá a história deles e aí pediram para mim explicar sobre o que é a holding familiar, o que é a holding patrimonial e quais os benefícios. Pois bem, aí eu comecei a explicar, né? Eu já percebi que o seu José estava um pouco reticente, mas fui explicando. Olha, a holding familiar, a holding patrimonial, para vocês pode ser um bom mecanismo, né, uma boa ferramenta para sucessão familiar. Não vou dizer que a holding familiar sempre vai ser a única ferramenta, não, mas é uma boa ferramenta e no caso deles parecia que se encaixava muito bem. E aí eu comentei, olha, a holding familiar vai ser melhor para o planejamento sucessório, organizar a transferência dos bens para a segunda geração, vai gerar proteção patrimonial, ou seja, proteção tributária, proteção trabalhista, proteção civil, proteção inclusive dentro da família, ou seja, o filho, a filha que casa, você consegue gerar uma proteção para que os genros e as noras não metam um bedelho no patrimônio da família, né? Ou seja, até podem participar, mas com tais condições, ou não, vai criar aí uma incomunicabilidade, ou seja, tem mecanismo de proteção tanto contra terceiros, como também dentro da família. Falei aí sobre o direito de acrescer o uso capião, uso fruto, não uso capião, desculpa. Falei sobre o direito de crescer do uso fruto, e depois mais tarde eu vou explicar para vocês por que eu expliquei isso. Ou seja, fui contando toda a história, todos os benefícios, as vantagens que a holding familiar poderia trazer para eles, né? Inclusive uma economia de TCMD, uma situação de evitar o inventário ou diminuir drasticamente o inventário para não gastar muito na hora do inventário. E aí fui comentando, fui conversando, expliquei, fiquei lá, sei lá, 1 hora e pouco conversando, trocando ideia, eles volta e meia me perguntando alguma coisa. E aí no final de tudo, seu José, né, o patriarca, olha para mim e fala: Juliano, gostei muito da sua explicação, né? Aplica-se bem isso aí, bacana, legal, mas eu não quero saber disso aí. Eu entendi que tem aí uma economia, entendi aí, até porque eu tenho uns aluguéis aí, vou ter uma economia, entendi tudo isso aí. Só que do jeito que tá para mim hoje tá bom, certo? Tá muito bom, tá muito tranquilo e não vou mudar em nada. Depois os filhos, quando a gente se faltar, os filhos é que se virem com essa questão do patrimônio, com a questão do inventário, eles que dê jeito. Eu fiz até agora o meu, depois eles que façam o deles. Bem, e aí
não, né, não funcionou, não foi para frente essa holding familiar deles. E aí também, né, vida que segue, a amizade é sempre a mesma. Ao passo que, depois de alguns meses passados, a Dona Maria veio a falecer. Bem, e Dona Maria faleceu, ficou só o seu José. Eles casados já há muitos anos, há quase 40 anos, ou até mais de 40 anos, tinham aquele patrimônio, né? Vamos colocar aí, por exemplo, 10 milhões. Pelo regime de casamento, metade era do seu José, metade era da Dona Maria. Dessa metade da Dona Maria, os herdeiros é que recebem. Ele era o meeiro, né? Tinha meação, e os herdeiros receberam, de fato, né, o patrimônio da Dona Maria. Ao passo que, na holding familiar, ele poderia ter feito, por exemplo, a questão do usufruto com o direito de acrescer que eu comentei. Ou seja, quando um dos cônjuges viesse a falecer, o usufruto ia acrescentar ao patrimônio do outro, ou seja, aquela metade ia acrescentar e ele continuaria tendo o poder, né, de voto, o poder político, o poder de decisão sobre o patrimônio que estaria dentro da holding familiar. Mas como eles não fizeram a holding, tiveram que fazer o inventário. E aquilo que ele não queria, ou seja, gastar com o inventário, né, ou não se preocupar com o gasto de inventário, pois bem, no fim das contas, quem puxou do bolso para resolver, quem puxou do bolso foi o seu José. Ou seja, o seu José ainda usou uma grana lá da parte dele, dos 5 milhões, para pagar o inventário, né, para resolver o inventário da Dona Maria para ir para os filhos, porque os filhos ficaram se enrolando e ele muito certinho resolveu tudo e puxou do bolso. Então, para vocês verem que o inventário não vai ficar só para os filhos, pode ficar também para um dos cônjuges, né, que ficarem, do viúvo ou da viúva que ficar. Nesse caso, foi o seu José. E esse gasto com o inventário, no caso dele, foi de 23%, quase 24%. Imaginem, então, você que desembolsar 24% do patrimônio, né, dos 5 milhões, 24% para bem de resolver esse inventário. Algo que poderia ter feito de uma forma muito mais econômica, inclusive de forma mais planejada, mais né, com espaço de tempo para resolver e não a toque de caixa, como acontece quando uma pessoa vem a falecer. Então, o que é esses 24%? Só para explicar rapidamente. O ITCMD, aqui chega a 8%, tem estado que é 2%, tem estado que é 4%, né? Depende do estado que a pessoa tenha domicílio, residência. Que mais? A parte de cartório, tabelionato, e aí o seu José tinha alguns imóveis ainda em contrato, compra e venda, então aí teve que, né, regularizar, organizar isso aí também, então gastou com isso, mas o inventário em si já gera ali gastos com emolumentos, FRJ, enfim, taxas do cartório, no modo geral, o ITCMD, parte do cartório, e o advogado, que cobrou também um baita percentual para resolver todo aquele imbróglio de contratos, de escrituras que às vezes tinha que retificar ou ratificar metragem, enfim, uma série de gastos que teve que resultou em quase 24% do patrimônio. E aí eu fiquei sabendo disso porque o filho mais velho, depois de um tempo, veio me contar. E o filho mais velho me contou também que o filho mais novo, né, já tinha torrado boa parte do patrimônio porque era meio descabeçado. Então, só para contar para vocês, através dessa história, que a holding patrimonial ela serve para várias coisas. De novo, não é a única ferramenta, não é o único mecanismo, mas com certeza é uma forma, né, de resolver o patrimônio, de perdurar, né, durar muito mais, né, estamos falando de um jeito mais direto, durar muito mais o patrimônio familiar, né, e principalmente manter o poder de voto, poder econômico, poder de decisão, manter sempre com os patriarcas enquanto os dois ou um deles, né, estiver vivo. Certo? Então, é claro que aqui eu contei só uma história, mas tem N histórias, né, N situações. Tem situações aí que a gente vai falar só da parte de economia tributária
para uma venda de uma área rural, economia tributária no aluguel, economia tributária na venda de um imóvel. E às vezes a gente vai falar mais de sucessão, às vezes a gente vai falar mais da proteção, por exemplo, quem tem atividade como a minha, né, profissional liberal, contador, advogado, médico, engenheiro, que tem ali uma responsabilidade da profissão em si, né? Então, para proteger o patrimônio, às vezes separa, segrega, a proteção trabalhista, principalmente quem tem empresas com muito funcionário, tudo isso pode ser feito, pode ser usado essa ferramenta, esse mecanismo, ou essa empresa chamada holding familiar, para planejar e para proteger os bens de uma forma geral. Certo, gente? Espero que seja aí pelo menos uma pulguinha atrás da orelha para vocês, para pensar um pouco sobre holding patrimonial, holding familiar. Nem falei aqui da holding de verdade, né? A holding aquela que participa de outras empresas, mas também, claro, pode acontecer isso. Mas a ideia era trazer uma pequena história para vocês e com isso contextualizar qual eram as vantagens que essas holding podem trazer para vocês. Certo, gente? Beleza? Um abraço e nos falamos aí via WhatsApp, via Instagram, para quem assim desejar.